Opiniões, debates, discussões, tudo você acompanha por aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para manter-se informado de todo o nosso conteúdo. Faça você também parte do canal Governo Exposto. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan. Já estamos por aqui. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, nessa noite de terça-feira. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro diz que São Paulo dá péssimo exemplo ao elevar impostos. Maia pede que Executivo e Legislativo encontrem solução sobre vacina antes do STF. E tem o presente do ex-presidiário Lula no aniversário de 75 anos. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa também. É bem fácil, grave um vídeo e mande para cá. Nosso número é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a gestão do governador de São Paulo, João Dória. Ele afirmou que o Estado dá um péssimo exemplo ao país ao aumentar impostos. Segundo Bolsonaro, o governo dele teve sucesso no combate à crise econômica e não precisou reajustar a carga tributária. Vamos acompanhar. São Paulo aumentou barbaramente produto da cesta básica. Lamentavelmente. Pode estar comprando imposto até do cara que tem deficiência, que compra o carro. Uma barbaridade. E nós sim fizemos o que tinha que fazer, não aumentamos impostos, muito pelo contrário. Agora um estado ou outro, que é o mais importante da economia do Brasil, dá esse péssimo exemplo agora aumentando impostos. Em resposta, o governador João Dória afirmou que o presidente segue desinformado. O tucano garantiu que o estado de São Paulo não promoveu aumento de impostos e pediu que Bolsonaro passe a governar para o Brasil e não pelo que definiu como interesses políticos e ideológicos. O presidente Jair Bolsonaro segue sendo um desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto. Fizemos sim a reforma administrativa, que ele, Bolsonaro, deixou de fazer no plano federal. Se ficasse mais preocupado em governar e menos em atacar adversários, poderia fazer algo de útil para o país. A declaração do presidente sobre a gestão de Dória ocorreu em fala com apoiadores nesta terça-feira. Bolsonaro afirmou que o Brasil recuperou a credibilidade internacional graças ao trabalho desempenhado pelo governo. O Brasil é um país que resgatou a credibilidade lá fora. Então lá fora há uma diferença. A prova está aqui, ó. Dizendo que está vendendo mais, está produzindo mais. As empresas estão recomendando, lá fora estão recomendando comprar real, esse pessoal. Então é mais uma sinalização que está dando certo a economia nossa. Também presente na conversa, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez questão de afirmar que as previsões estavam corretas e que as medidas adotadas pelo governo já estão mostrando resultado. A economia está voltando em ver como a gente achava que ia voltar. Graças a Deus. E mês passado, 250 mil novos empregos, como o presidente falou, e 300 mil novas empresas. Na avaliação do presidente da República, as medidas adotadas por estados e municípios para conter o avanço da pandemia do coronavírus se mostraram desnecessárias e contribuíram para uma baixa na atividade econômica que poderia não ter acontecido. Esse é o nosso primeiro tema, então, do programa desta terça. Eu vou passar a bola aqui para o Fiuza, mas antes disso, deixa eu só cumprimentar aqui o nosso querido Augusto Nunes, que já chegou. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme Fiuza. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos lá então, Fiuza, começo com você. Sua avaliação sobre mais essa troca de farpas aí entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória. Fiuza. Pois é, Vitor, problema fiscal todos terão, né? Porque o país, assim como a maior parte do mundo, trancou uma parte das suas atividades sociais, econômicas, o lockdown, tudo isso que nós vimos. São Paulo, governado pelo João Dória, foi, digamos, a ponta de lança desse sistema de bloqueio, né? O governador, o governador João Dória, agora ele precisará, quer dizer, todos vão arcar com os custos, mas quem optou por um regime de trancamento
que levou à falência de empresas e o desemprego em massa, precisará agora demonstrar que isso era uma medida inevitável. Precisará demonstrar que isso era uma medida sanitária que salvou vidas. Infelizmente, para as diretrizes do governador João Dória e vários outros, a ciência não demonstrou até aqui essa eficácia. Ao contrário, que nós estamos vendo da parte de diversos estudos e universidades. Acho que Stanford, nos Estados Unidos, talvez a que tem estudos mais completos sobre isso, demonstrando que as áreas que optaram pelo trancamento mais severo não tiveram menos mortes. Então, agora, o diálogo do governador João Dória e de outros que optaram pelo lockdown severo com a população é esse. Eles precisam justificar essa medida extrema que, em termos econômicos, foi ruinosa, fora em termos humanitários, né? Se ele não conseguir mostrar que isso era inevitável, o povo é credor, né? Não só o povo que perdeu emprego, perdeu empresas, né? E que adoeceu em casa, como o povo que possivelmente terá aumento de carga tributária, talvez no país todo, porque não existe almoço grátis. Um trancamento na geração de riquezas, evidentemente, equivale a um prejuízo fiscal. Então, a conversa é essa. Qualquer outra conversa agora é só disputa política. Bom, e o governador de São Paulo, João Dória, disse nesta segunda-feira que existe pressa para a aprovação de uma vacina eficiente contra o novo coronavírus. A declaração vai na contramão da posição defendida pelo presidente Jair Bolsonaro de que não se deve correr para produzir o imunizante. O tucano disse que, se tudo se mantiver dentro do previsto, a vacina deve estar disponível para a população em janeiro. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, Dória defendeu que só será possível voltar à normalidade com a vacinação. Ou seja, caem 3 aviões lotados de brasileiros que morrem e não há pressa. Não é preciso, evidentemente, vilipendiar aprovações, as medidas de ordem científica que a Anvisa, como agência reguladora independente, deve e precisa ter. Mas como não há pressa? Nós estamos numa corrida pela vida, para salvar as pessoas. Dória quer que os estados tenham autonomia para decidir sobre a obrigatoriedade da vacina, mas, para ele, o mais importante é a conscientização. O governador critica a posição do Planalto em relação ao imunizante desenvolvido pela chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O presidente Bolsonaro, infelizmente, erra ao dizer que a vacina do Dória, a vacina dos brasileiros, a vacina que salva. Nós vamos ter fila de pessoas, assim que a vacina for autorizada pelo Butantan, eu garanto, teremos filas de brasileiros querendo tomar a vacina. Quem não deseja salvar a sua vida? Dória diz que não há nenhuma razão para discriminar a vacina chinesa, a não ser por uma questão ideológica. O governador quer que o imunizante seja disponibilizado pelo Ministério da Saúde a todos os brasileiros, mas afirma que tem um plano B se o governo federal não adquirir a Coronavac. Se houver esta proibição, nós vacinaremos os brasileiros de São Paulo e disponibilizaremos a vacina para um consórcio de governadores, para que tenham também a oportunidade de terem a vacina para os cidadãos do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e outras regiões do país. Dória afirma que não tem razões para hostilizar a China, inclusive os investimentos do país asiático. Em relação aos embates com o presidente Jair Bolsonaro, o tucano disse que se equivocou ao apoiá-lo em 2018. Eu não tenho compromisso com o erro, o fato de ter cometido o erro de ter apoiado e votado em Bolsonaro, eu não vou insistir no erro. Foi um equívoco. Assim como eu, muitos outros brasileiros estão arrependidos. A única vantagem do voto que eu fiz, eu não votei no PT e no Fernando Haddad, que derrotei quando prefeito de São Paulo e venci as eleições em primeiro turno. Dória criticou o fato de o presidente Jair Bolsonaro apoiar candidatos nas eleições municipais como Celso Russomano, em São Paulo, e Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro. Sobre se será candidato em 2022 à presidência da República, o tucano disse que esta não é discussão para ser feita agora, mas deu algumas sinalizações. O governador de São Paulo voltou a criticar a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que soltou o traficante André do Rep e negou que a Polícia Civil de São Paulo esteja sucateada. Ele criticou decisões monocráticas e defendeu o inquérito que apura atos antidemocráticos. Sobre o auxílio emergencial, o tucano disse que na pandemia ele foi muito importante, mas que para continuar, ou melhor, se continuar,
quebra o país. A bancada do Direto ao Ponto desta segunda-feira contou com os jornalistas Denise Campos de Toledo, da Jovem Pan, Fábio Zambelli, do Portal J, Germano Oliveira, da revista Isto É, e com a economista Renata Barreto. Abro essa com você, Fiuza, sua avaliação sobre essa série de declarações aí dadas ontem pelo governador João Dória aqui no Direto ao Ponto. Fiuza. Eu acho que o Dória desistiu da ciência, né? Assim, isso é uma coisa que a gente constata a partir da mensagem que ele hoje traz, né? O governador Dória desistiu da ciência, ele deu um bye-bye para isso. Ele não está mais interessado no que a ciência possa dizer. Ele de fato expressa uma lealdade total à sua própria mensagem. Então, quando o governador Dória diz que não há possibilidade, não há perspectiva de vida, né, de vida saudável no Brasil, ele está falando do Brasil, ele está falando de São Paulo, sem a vacina, ele está tirando isso da cabeça dele, né? Nenhum estudo em todo o planeta hoje atesta que não há vida possível em sociedade sem a presença da vacina. Ao contrário, né? A taxa de letalidade demonstrada até aqui, a média mundial, mostra que não é preciso, nesse momento, o caminho não é a vacinação de toda a população, né? Não é isso que os números demonstram a partir das ocorrências concretas da pandemia. Não é a partir de um prognóstico do Instituto Butantan, né? De uma profecia de algum governante. É a partir dos dados constatados. A taxa de letalidade abaixo de 70 anos é inferior à da gripe sazonal. Então, o governador João Dória está pendurado numa premissa falsa. Isso que ele afirmou no Direto ao Ponto é uma premissa falsa até aqui, né? E ele afirma com total desenvoltura, com total desinibição. Por isso que eu digo, eu acho que ele desistiu da ciência, né? Ele está, de fato, comprometido com a sua própria cartilha, que ele criou. E o lastro, Vitor, o lastro que se esperaria científico do Instituto Butantan, que citado pelo governador, inclusive, nesse momento ele não vale nada, porque, infelizmente, o Instituto Butantan, tradicional e respeitável, nesse momento é um braço político do João Dória. Nós vimos isso no percurso da pandemia, quando o governador tentou alegar que havia um número exato de vidas salvas por ele com o lockdown. Essa afirmação eu contestei na época pelo bom senso e hoje ela está derrubada por pelo menos 5 importantes universidades do mundo, constatando que as áreas, como já disse no comentário anterior, as áreas com maior trancamento não equivalem às áreas que têm menos mortes. Agora, o que a gente está vendo é que o político João Dória está aferrado a essa premissa falsa. Ele tem, de fato, muita desinibição, né, para dar esse bye-bye aí para a ciência e levantar a cartilha dele. Vamos ver como é que o senso comum vai reagir a isso. Acho que as pessoas estão esclarecidas, as pessoas não estão gostando quando percebem que a ciência é alegada para propósitos de dominação e de cerceamento. As pessoas não estão gostando nada disso. E as pessoas estão percebendo, diferentemente dessa alegação do João Dória de que algumas pessoas dizem que não há pressa pela vacina. É uma outra falsa premissa dele. É claro que todos querem uma vacina segura e eficaz, para que as pessoas possam decidir se tomam ou se não tomam, né? Volto a dizer que o quadro hoje geral, para que se supere esse flagelo e se possa retomar a vida, o convívio, etc., não depende da vacinação de toda a população, né? Isso o governador João Dória precisa
ele precisa dar uma olhada para fora da janela do gabinete, né? Não vou nem dizer que ele deu uma olhada no que se passa na Suécia, que já virou quase um clichê. Mas essa premissa de que as pessoas não podem mais conviver em sociedade se não estiverem todas vacinadas é falsa. E o que se passa, o conflito, Vitor, nesse ponto, é o contrário. Ninguém quer ralentar, ninguém quer postergar evidentemente, né? Ninguém de boa fé quer postergar uma vacina. O que nós estamos vendo é exatamente, diametralmente o oposto. Tem pessoas, muitas autoridades, imprensa, tratando a vacina como como um instrumento que está à mão para uso, ou que está prestes, né? Ou que tem. Ele fala, por exemplo, ele dá prognósticos, que ele também não tem base para dar esses prognósticos. Ele não sabe, a não ser que ele tenha uma bola de cristal lá no Butantan. Se não tiver uma bola de cristal no Instituto Butantan, ninguém pode afirmar quando é que vai se iniciar a vacinação. Porque isso é um percurso que só pode ser rigoroso, que tem que ultrapassar todas as etapas, que tem que constatar eficácia e segurança. Tem a técnica nova, por exemplo, do RNA, que envolve interferência no sistema imunológico pela base genética. Isso tudo não se pode tratar como se fôssemos todos aventureiros. Isso sim é preocupação com as vidas, né? Então tem um percurso, o percurso não está dado, não está definido, o governador trata como se estivesse. Eu acho que ele de fato resolveu apostar apenas no discurso dele. Vamos ver quantas pessoas vão acreditar nisso. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Perfeito, agora são 6h33. E a pandemia de Covid-19 acabou colocando em segundo plano uma das doenças que mais matam no Brasil, o câncer. De acordo com o levantamento das Sociedades Brasileiras de Cirurgia Oncológica e de Patologia, cerca de 50 mil novos casos deixaram de ser diagnosticados entre março e maio deste ano. A estimativa é que esse número já possa ter chegado a 150 mil. No caso do câncer de mama, o medo da infecção pela Covid-19 fez com que algumas mulheres evitassem fazer a mamografia, exame que é capaz de reduzir a taxa de mortalidade em até 30%. Em 2 minutos, queria ouvi-lo, Fiuza, a respeito disso. Afinal de contas, você sempre alertou aqui no programa a respeito disso, dos efeitos do sufocamento social na área da saúde. Aos poucos vão aparecendo. Exato, a gente constatou que essa forma artificial de viver, artificialíssima de viver, que todo mundo estranhou, todo mundo de bom senso estranhou, mas que se fosse necessário, né, se fosse isso, um flagelo como uma nuvem radioativa que obrigasse todos a viverem em bancas debaixo da terra, teríamos que arcar com isso, mas o decurso da epidemia, da pandemia, não mostrou isso. Então, o que nós vemos é o que a gente constatava desde o início. Tem estudos, Vitor, inclusive, sobre isso em universidades americanas, inclusive com estimativas do aumento de mortes, né, por doença, por conta desse represamento que a gente pode chamar, né? Pessoas que não acorreram para fazer os seus diagnósticos postergados levaram à morte. Tem esses dados, tá? A gente até numa próxima rodada desse assunto eu trago aqui os dados sobre dados estimados, evidentemente, não tem um censo, né, exatamente do que aconteceu, mas tem levantamento, sim, nos Estados Unidos. Acidente vascular cerebral não socorrido a tempo, por falta disso também, de circulação, de iniciativa, muitas vezes, do doente e da sua família de procurar o socorro a tempo. Câncer, como você citou, tratamentos quimioterápicos suspendidos e adiados de forma fatal e sem volta, né?
E fora os casos de suicídio, né? Que a gente também está precisando atualizar esses números, porque há, sem dúvida alguma, um aumento dos suicídios ao redor do mundo. Isso está acontecendo na Europa nesse momento. Hoje eu vi um dado sobre a Itália, na chamada segunda onda. Uma parte desses suicídios são de pessoas que que faliram por conta dessas medidas radicais que nos discursos dos burocratas aparecem como se fossem sob controle, né? Nós vamos salvar a vida agora e retomar a economia amanhã. Mas o que nós vimos foi uma ruína, inclusive das pequenas cadeias de comércio, e isso levou também a suicídio, né? É uma tragédia sobre a tragédia que possivelmente terá sido maior do que a tragédia original, até porque as estatísticas também ainda estão embaçadas, né? Sobre pessoas que morreram com a Covid, mas não morreram de Covid. Essa estatística também precisa ser depurada. Bom, virando a página, um outro tema agora. O relator da PEC da segunda instância admitiu pressões políticas e retirou a retroatividade do texto que abrangeria casos antigos. O deputado Fábio Tradi reconheceu que a resistência dos partidos é grande e mudou o posicionamento em troca de apoio ao projeto. Com o entendimento, a prisão seria aplicada a partir dos novos processos, ou seja, abertos posteriormente à aprovação e à promulgação da emenda. Em 2016, o STF definiu que a execução da pena começaria na segunda instância, mas a Corte voltou atrás em julgamento no ano passado. Em caso de retroatividade, o ex-presidiário Lula, por exemplo, voltaria para a cadeia como consequência da condenação no processo do triplex do Guarujá. O relator da PEC, deputado Fábio Tradi, do PSD, admite que mudou o texto por causa das pressões políticas. Se fosse para fazer o relatório das minhas convicções jurídicas, mesmo assim eu manteria a tese exposta. Mas ainda que eu não as tivesse e adotasse a tese da aplicabilidade imediata para todas as áreas, né, penal e não penal da PEC, nós teríamos essa barreira de natureza política que é muito clara, é muito visível. O deputado Fábio Tradi acrescenta que a PEC não teria o apoio nem de 100 parlamentares caso a retroatividade fosse mantida. Em audiência na Câmara nesta terça-feira, o ex-juiz Sérgio Moro defendeu um projeto mais abrangente, apesar de entender as pressões políticas. Eu preferia que fosse mais abrangente, mas assim, se é o custo político para aprovar, eu acho que é absolutamente razoável, né? É um pouco de hipocrisia rejeitar a aprovação da PEC por base apenas na questão intertemporal. E depois que sair do governo, ninguém mais fala, né? Eu, sinceramente, eu não saí do governo para fazer oposição ao governo, né? Quero que o governo seja bem sucedido na seara econômica, acho que isso é importante para o país, acho que a estabilidade democrática também, né? Nós temos que seguir o mandato até o final, com todas as perspectivas de eventualmente reeleição ou não reeleição, mas é lamentável que o governo tenha abandonado a execução em segunda instância. Sobre a escolha de Cássio Nunes Marques para o Supremo, o ex-juiz evita criticar o desembargador. Sérgio Moro só lamenta a chancela do Senado comum nas indicações ao Supremo Tribunal Federal. Não tem nada de errado votar contra uma indicação. Não estou falando aqui da indicação atual, mas indicações pretéritas. Então isso se vê de uma maneira muito mais clara nos Estados Unidos, em que simplesmente se vota contra porque não se concorda com os posicionamentos jurídicos do candidato. O ex-ministro Sérgio Moro avalia que as competências do Supremo são muito abrangentes e deveriam ser revistas. A PEC da segunda instância é discutida pelos deputados na comissão especial e, se aprovada, segue para o plenário da Câmara. Começo com você, Fiuza. Isso é um dos outros efeitos devastadores do lockdown, né? Porque o que faz essa matéria andar é pressão da opinião pública. E uma das malandragens do lockdown é esses políticos ficarem escondidinhos aí no Zoom, né? Ninguém encontra ninguém. Isso é uma beleza. É uma beleza para quem quer ser autoritário, é uma beleza para quem não quer apreciar matérias de direito como essas, né? Que colocam vários dos seus pares na berlinda, em foco, né? Então,
O que aconteceu? Quando houve, em 2019, a decisão, um casuísmo do STF, revendo sua própria decisão de 3 anos antes, que resultou na soltura do Lula, essa imediatamente passou a ser uma pauta nacional. O país começou a se mobilizar de novo, como vem se mobilizando aí nos últimos anos, de forma mais esclarecida do que jamais houve, e estava pressionando pela aprovação dessa matéria no Legislativo, já que o Judiciário havia feito essa manobra obscura. Sobreveio o lockdown, né? Sobreveio esse cenário estranho que nós estamos vivendo, de falta de expressão, de falta de fluência no funcionamento da sociedade. As matérias a gente ouve falar, né? Os parlamentares vêm aqui nos pingos mencionar uma dificuldade para botar em votação, né? Porque está tudo trancado. E aí, de fato, essa matéria, o relator foi até sincero, dizendo que acha que é contra a convicção dele, mas que ele precisa abrir mão pela questão da viabilidade política. E essa viabilidade política seria outra se o país estivesse com a sua vida normal, absolutamente normal não poderia estar, mas se não estivesse tão artificialmente reprimido, essa é a palavra, né? Então, nesse percurso, a minha opinião é de que a opinião pública, e não pode ser só hashtag, quer dizer, a manifestação do senso comum sobre essa matéria, que é um divisor de águas no direito, é um divisor de águas em relação à possibilidade do combate à corrupção, principalmente no país, ela precisa ser votada da forma mais íntegra possível, né? Às vezes, nesse embate, como disse o relator, não é possível que se consiga a extensão que se gostaria, né? Que seria, como já vários especialistas apontaram, é uma questão processual, então seria de imediata aplicação para todos, né? Lula volta para a cadeia, por exemplo, imediatamente. Vai voltar, porque tem outros processos, a não ser que a justiça pare, que a justiça entre de férias, de lockdown eterno, né? Senão, o Lula voltará para a prisão pela conclusão dos seus outros processos. Mas o Lula é só um símbolo, não se trata aqui de uma fixação. Ele é um símbolo de vários outros, desses que estão aí fazendo tráfico de influência, fazendo as pressões que a sociedade não deseja, que deveriam estar presos. Então, o país precisa retomar a sua fluência de vida em sociedade, inclusive por isso, né, para o parlamento não ficar nesse lugar aí meio escondidinho, que aí fica um pouco mais fácil passar os seus absurdos. Vamos adiante. O Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento de um recurso apresentado pela defesa de Lula no caso do Triplex, que estava agendado para esta terça-feira, dia 27, data em que o petista completa 75 anos. Os advogados do ex-presidiário pedem mudança no regime inicial de cumprimento da pena, além da redução do valor mínimo de indenização imposto pela condenação. Na segunda-feira, a defesa de Lula recorreu ao STF pedindo o adiamento do julgamento, mas o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte, negou a solicitação. A decisão de hoje é do relator do processo no STJ, ministro Félix Fischer. O motivo do adiamento não foi informado. Lula foi condenado no caso do Triplex a 8 anos e 10 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Fiuza. A justiça, em alguns pontos, entrou em operação tartaruga, né? Em relação aos processos do Lula. Eu tenho registrado aqui, tem vários processos, tem processo de venda de medida provisória no setor automotivo, Maduro, tem processo de tráfico de influência em Angola, triangulando com Odebrecht e BNDES, fora esses que estão em curso. E as chicanas da defesa do Lula começam, de repente, a surtir efeito, né? Falávamos aqui, né, Vitor, do poder sedutor, entre muitas aspas, de figuras politicamente influentes e que roubaram muito. E tem muito caixa e muitos argumentos, né? Essa situação é uma situação complicada e vulnerável que nós estamos.
Fala-se muito da Operação Lava Jato, fala-se muito da celeridade que é necessário ter os processos da Operação Lava Jato. Mas, de repente, você vê, por exemplo, o processo relativo ao terreno do Instituto Lula trancado numa manobra, né? Na mão do Lewandowski ali, no STF, com a defesa do Lula, conseguiu, inclusive, trazer esse processo à beira da prescrição, não de todos os crimes, mas do crime de lavagem de dinheiro, de corrupção, continuaria. Então, a minha constatação é de que, por algum motivo que eu desconheço, sobreveio uma morosidade, né, em relação a esses processos, os que estão por receber sentença e também os que estão em fase de revisão, né? Isso não é nada bom, porque a gente sabe que politicamente o estandarte qual é? É tentar, tem aquela tese lá do Gilmar Mendes, de levantar a suspeição do Sérgio Moro para inocentar o Lula. Eles querem, quer dizer, e não é só a panela petista, não, né? Uma parte dessa elite, dessa burguesia que se finge aí, passa esse vernizinho de esquerda e tal, quer poder afirmar, ela quer poder dormir em paz com o seu voto no Fernando Haddad, que era o suplente de presidiário, né? Uma candidatura escolhida dentro da prisão. Então está em jogo tudo isso. Com esses atos como é que eu vou chamar, né? Esses tropeços, essas chicanas nos processos envolvendo Lula, está se mirando, na verdade, numa legenda histórica de que este homem é um injustiçado. E esse caminho, essa legenda, seria devastadora para os anseios civilizatórios do Brasil. Antes do seu comentário, Augusto, vamos só trazer aqui uma cena que mostra parte aí das comemorações desse aniversário de 75 anos do ex-presidiário. Olha só, da tribuna da Câmara, agora há pouco, além de pedir o impeachment de Jair Bolsonaro e de chamar os filhos do presidente de criminosos e aloprados, Gleisi Hoffmann festejou o aniversário de Lula, que hoje completa 75 anos. Ela exaltou o governo petista, fingindo acreditar que os brasileiros se esqueceram do saque à Petrobras, por exemplo. A presidente nacional do PT disse que quando Lula era presidente, havia crédito fácil e barato, e o pacote de arroz custava R$ 6. Vamos acompanhar. Quem não lembra da comida barata e farta na mesa do povo? O pacote de arroz de 5 quilos custava R$ 6. As pessoas iam para o supermercado e enchiam o seu carrinho. Todo mundo podia fazer um churrasco no final de semana. Todo mundo podia tomar um refrigerante, tomar uma cervejinha. As famílias tinham dignidade. Quem não lembra disso? E o ministro Marco Aurélio Mello, que no começo do mês mandou soltar André do Rep, votou hoje pela manutenção da prisão de um homem flagrado em julho com um tijolo de cocaína. Afirmou. Ele revela a periculosidade que foi justamente o que levou o juízo, tendo em conta a droga apreendida, um tijolo de cocaína pesando 598 gramas, a impor a prisão preventiva. Indefiro a ordem. Ele foi seguido por Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Rosa Weber em julgamento na primeira turma do STF. Luiz Roberto Barroso votou pela soltura. Afirmou que o homem preso em Franca, no interior de São Paulo, é réu primário, tem bons antecedentes, estava desempregado desde o início da pandemia. Justificou, ao ser abordado pela polícia, espontânea e até ingenuamente, confessou a posse de substância ilícita, 600 gramas de cocaína. A hipótese é bastante bizarra. Ele teve um desentendimento com a mulher e foi dormir no carro dentro do posto de gasolina, onde foi abordado pela polícia. Ele não possui envolvimento com organização criminosa ou outras atividades ilícitas. Por ocasião do flagrante, estava sozinho e não praticava o comércio ilícito de entorpecentes. Esse é o voto de Luiz Roberto Barroso. Em um minuto, Fiuza, sua avaliação sobre esse caso. O Marco Aurélio, ele está decidindo com o princípio oposto do que ele decidiu a outra matéria, mas ele sustenta, assim, né, que nesse caso a prisão preventiva está vigindo, né, que foi a alegação dele no caso do André do Rep, que não estava vigindo, não tinha sido renovado, e nesse caso tinha. E o Barroso, ele faz quase que uma interpretação da vida
do cidadão. Eu não sei, não conheço o processo, não sei se está demonstrado que essa pessoa não tem, de fato, ação no tráfico, né? Que se está demonstrado ou não está demonstrado, mas se tem a prisão preventiva, entendendo que ele não deve poder viver em sociedade, ele não pode viver em sociedade. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Próximo tema agora, a declaração do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, sobre uma nova Constituição para o país, gerou forte reação entre políticos e juízes. Em um evento virtual, o parlamentar disse que o Brasil está ingovernável e deveria seguir o exemplo do plebiscito do Chile. Ricardo Barros também afirmou que a Constituição estimula um ativismo político no Poder Judiciário. Após a declaração, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, disse que a Constituição é resiliente e que as instituições no país são sólidas. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também criticaram a ideia de uma Assembleia Constituinte e destacaram a diferença na transição democrática entre Brasil e Chile. Nas redes sociais, o ex-juiz Sérgio Moro se pronunciou dizendo, abro aspas, o que dificultou a governabilidade do Brasil nos últimos anos foi a corrupção desenfreada e a irresponsabilidade fiscal, não a Constituição de 1988, nem a Justiça ou o Ministério Público. Fecho aspas. E aí, Fiuza, o que pensa a respeito dessa repercussão? Muita gente contrária à ideia de Ricardo Barros de um novo plebiscito. Fiuza. Eu fico à vontade aqui porque Luiz Roberto Barroso, Rodrigo Maia são personagens que eu observo que frequentemente estão aí buscando um tipo de notabilidade ao arrepio dos fatos. Mas nesse caso acho que todos estão certos e você tem um líder do governo que acha que o país é ingovernável, ele está no lugar errado, né? Se o país é ingovernável, ele não pode liderar um governo. Ele tem que ir para a oposição, ele tem que partir aí para uma ação paralela, né? Propor aí isso que ele está dizendo, né? Porque Vitor, o primeiro personagem aí da política do continente sul-americano a saudar aquela decisão pelo plebiscito no Chile foi o Nicolás Maduro, ninguém menos, que é o rei do plebiscito. O que fizeram? O que fez o chavismo? Fez justamente essa gambiarra da democracia direta. Eles têm as maneiras de coerção e botam tudo para plebiscito e assim eles foram ficando para sempre no poder. E o Ricardo Barros, no meio de uma situação dramática, de um flagelo com o país na UTI, ele está chamando para fazer um transplante de coração. Aproveita que está na UTI, então chama um transplante de coração que vai ter o bisturi na mão do Lula, do Ciro Gomes, do Tiririca, todo mundo vai poder dar o pitaco. Como é que você vai fazer uma nova Constituição sem dar voz a toda a sociedade? Você imagina esses oportunistas que estão tentando bagunçar o tempo inteiro a oportunidade de ouro que tem um plebiscito e depois uma Assembleia Constituinte. O país está de perna quebrada no meio de uma pandemia. Então, de fato, é uma declaração que eu acho irresponsável, inoportuna, traz absoluta instabilidade, gera crise, tudo que o país não precisa, muito menos vindo de um líder do governo. E agora eleições americanas, falta uma semana para o dia decisivo, 3 de novembro. Quais são as últimas por aí, Ana? As últimas novidades da corrida pela Casa Branca? Conta pra gente. As últimas novidades, Vitor, é que as pesquisas começaram agora a dar um empate técnico nos estados-chave, né? Os considerados ali os swing states, os estados que votam tanto democrata quanto republicanos. Mas o interessante dessa semana, Vitor, foi uma pesquisa que fizeram sobre qual foi a pergunta mais pesquisada no Google nos últimos dias ali, logo depois do debate presidencial,
E olha que interessante, a pesquisa mais procurada no Google foi como eu posso trocar o meu voto, para a nossa audiência entender. Já há algumas semanas, alguns estados já estão votando para presidente, né? Votando aí pelo correio. Você recebe a cédula em casa, preenche a cédula e devolve ali para o seu estado. E muita gente parece que se arrependeu aí do voto e começou a pesquisar como eu posso mudar esse voto. E o interessante, Vitor, é que 3 estados chaves aí nessa eleição, que podem decidir essa eleição, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, você pode mudar o voto se você se arrependeu. Você vai até onde o seu endereço que você sabe que você colocou, vai lá, apresenta a sua identidade, recebe outra cédula, vê a cédula antiga ser destruída na sua frente e pode trocar o voto. Olha que interessante. E aí agora Donald Trump está dizendo, né, ele disse no Twitter que essa pesquisa foi por causa do debate e aí também porque a campanha do Donald Trump está expondo todos os vídeos aí que estão vindo à superfície, que as plataformas digitais estão tentando esconder, né, bloqueando links, o Twitter, o Facebook, das matérias relacionadas aos casos de corrupção da família Biden com a China e com a Ucrânia. Então, em cima disso, o Donald Trump está fazendo essa campanha, mostrando que a família está há muitos anos no poder, né, na política, e com isso aí tendo um tráfico de influência e trazendo enriquecimento ilícito para a família. E Donald Trump está expondo também a oposição do Joe Biden ao fracking, que é a extração de gás e petróleo do solo, exatamente principal fonte de renda desses estados, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Então, esses 8 dias aí, Vitor, abasteçam com pipoca, porque vai pegar fogo essa eleição. Sem dúvidas. Tem pergunta, Augusto, para Ana? Ana Paula, esse volume de votos antecipados não tem precedentes, é o maior da história. E a que você atribui esse recorde? O maior da história, Augusto. Já mais de 60 milhões de pessoas já votaram e desses 60 milhões aí tem uma margem para os votos que aqui você tem que registrar, né, se você vota democrata ou republicano. Obviamente, seu voto é secreto, mas normalmente ou independente, você pode registrar como independente. E dentro desses 60 milhões aí, ainda os democratas, tem muita gente democrata que já votou. Os republicanos, eles dizem que eles não estão confiando no voto pelo correio com medo das fraudes, né, que estão dizendo que podem acontecer. Então, eles estão esperando o dia 3 de novembro para entregar o seu voto ali ao vivo, né, nos locais de votação. Eu acho que a polarização, né, Augusto, uma animosidade muito, muito grande. Eu acho que as suas bases ali, tanto do Joe Biden quanto dos republicanos, elas foram acionadas. O interessante, Augusto, é que tem muita gente que não votou em Donald Trump em 2016, que acabou sendo convencido ao longo dos 4 anos pelas boas políticas públicas da administração Trump, agora está saindo de casa para votar. E os democratas moderados é que estão aí na dúvida se eles votam em Joe Biden ou se eles ficam em casa, já que o voto aqui não é obrigatório. Mas a base democrata também está muito animada, Augusto. Tanto que dentro desses 60 milhões aí, a grande maioria ainda é de votos democratas. Vamos seguir com outro destaque internacional. Depois de dizer que Emmanuel Macron deveria fazer exame de sanidade mental, Recep Tayyip Erdogan, que governa a Turquia desde 2003, pediu um boicote a produtos da França em discurso pela TV nesta segunda-feira. O motivo é a fala em que o presidente da França defendeu a liberdade de expressão e condenou o radicalismo islâmico na homenagem ao professor Samuel Paty, decapitado por um terrorista após mostrar cartoons sobre Maomé aos alunos. Emmanuel Macron vem sendo atacado nos países muçulmanos por ter se posicionado dessa forma nesse caso. Desde então, o presidente francês vem afirmando reiteradamente que o país não vai recuar na defesa da liberdade de publicar caricaturas de quem quer que seja.
Pati foi morto por um jovem de origem tchetchena, nascido em Moscou, acolhido como refugiado na França depois de mostrar aos alunos caricaturas de Maomé, publicadas no jornal Charlie Hebdo durante uma aula sobre liberdade de expressão. A declaração de Macron causou protestos histéricos e movimento por um boicote aos produtos franceses em países como Catar, Kuwait, Arábia Saudita e Jordânia. No Kuwait, por exemplo, os clientes de um restaurante são convidados a pisar na foto de Macron ao entrar no estabelecimento, como vamos ver agora. Para você que nos ouve pelo rádio, o vídeo mostra exatamente isso, a foto de Emmanuel Macron colada no piso e as pessoas passando por cima. Fiuza. O Emmanuel Macron não é defensor de liberdade nenhuma, né? Nós acabamos de ver aqui o Pablo Spyer comentando a França voltando para o lockdown total. Lockdown total. Uma medida já com muitos meses de experiência e nenhum atestado de eficácia. O que faz esse chefe de Estado para trancar a população inteira depois de uma medida também bizarra, que era o toque de recolher, de 9 da noite às 6 da manhã, permitindo aglomerações durante o dia. Eu fico muito preocupado, Vitor. Segundo o Pablo Spyer, essas medidas elas têm derrubado o mercado e me parece que o mercado está precificando a tolerância das populações, das sociedades, a esses governantes frouxos, né? A esses pusilânimes, como o Emmanuel Macron, que é um demagogo. Não adianta ele vir agora com papo de liberdade de expressão, né? Evocar a Revolução Francesa. Ele é um demagogo, um líder fraco, que apostou o tempo inteiro nessa demagogia migratória, né? Em vez de fazer uma política correta de acolhimento de refugiados, que o seu país pudesse absorver bem para quem vive lá e para quem chega, ele fez a demagogia, como a maior parte da Europa fez. Todo mundo, né, todos os desterrados, todos os flagelados, que evidentemente têm seus dramas que são todos respeitáveis, mas isso acabou criando até uma indústria, porque ele passa a ideia de que todos os desterrados podem viver em Paris, e ele se ferrou. Ao mesmo tempo faz uma demagogia com os privilegiados lá do funcionalismo, os coletes amarelos, né, do funcionalismo francês. Ele é demagogia para um lado, demagogia para o outro, tentando achar uma média. Uma porcaria de líder, né? E que, infelizmente, o mundo, nesse momento, está cheio, e por isso o mundo está cheio de lockdown, o mundo está cheio de falsa ciência, está cheio de projetos de dominação, e ele aí foi tentar cantar de galo, falar de liberdade de expressão, um trancador como ele, um repressor, né? Que tem que ser questionado por isso. Então ele vai perder em todas as frentes, o Macron, mas ele ainda é beneficiado por uma estranha, a meu ver, tolerância, resignação das sociedades a essas medidas obscurantistas que a gente está vendo. Olá, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder novos vídeos, deixe seu like e comente aqui o que você achou do assunto. Até o próximo vídeo.